O convidado de hoje do Estúdio Painel foi um grande jogador do futebol brasileiro. Revelado pelo Santos Futebol Clube entre o final da década de 80 e início da década de 90, esse meia foi convocado para amistosos da seleção brasileira e na sequência teve grande ascensão, jogando e sagrando-se campeão pelo São Paulo Futebol Clube. Ainda com passagens por clubes como Sevilha da Espanha, Cerezo Osaka do Japão, Atlético Paranaense, Portuguesa Santista, entre outros grandes clubes, esse grande atleta é atualmente técnico do São Caetano. Conosco a partir de agora, Axel. Começando mais um Estúdio Painel, e hoje o Estúdio Painel pôs o pé na estrada e veio a São Caetano do Sul. Estamos aqui no estádio Anacleto Campanella, ao lado dele, Axel, atual técnico do São Caetano, mas nós, além de falarmos desse momento atual, vamos falar de muitas histórias desse grande craque do futebol brasileiro. Axel, obrigado por nos receber, tudo bem? Ô Robson, o prazer é meu poder estar participando com vocês aí, minha primeira também. A gente fica bastante feliz aí poder estar participando, poder contar a nossa história, acho que isso é bacana, é legal. Legal, é isso aí, com certeza. Vamos desde já também pedindo para quem está acompanhando a gente, deixar aí o seu like, curtir a página do Estúdio Painel, do Painel Regional. E também quero já desde o início agradecer aqui a imprensa da Associação Desportiva São Caetano, do AD São Caetano, que nos permitiu fazer as gravações aqui na tribuna aqui de imprensa do Estádio Anacleto Campanella. Axel, vamos lá, vamos bater um papinho aí? Bora lá? Bora. Você é de Santos, porque eu estive observando, você parece ter um sotaque assim um pouco diferente, mas você é nascido em Santos mesmo? Sou natural de Santos, né? Sou caiçara, mas aí tem toda uma mistura, né? Meu pai era de Itu, minha mãe da Bahia, aí casei, né? Tô casado há 23 anos aí com a dona Dani, e ela é carioca, então mistura tudo isso aí, mais os parceiros, amigos que a gente vai, então os dialetos vai mudando. Vai se misturando aí. Mas eu sou natural de Santos. Legal. Natural de Santos. E a bola, como é que começou? Foi lá embaixo na Baixada também, né? A vida toda ali, né? Eu sou criado num bairro da onde saiu o Toninho Silva, saiu Pita. Era um bairro dali do Jardim Casqueiro, que era de Cubatão. Nós nascemos em Santos e fui criado ali no Jardim Casqueiro. E ali saiu grandes craques também, o Pita, Toninho Silva, Cid Espina. E aí eu também saí dali, mas comecei jogando nas categorias de base, em termos de clube, no Portuário de Santos, um clube bastante tradicional da cidade. Não era um clube profissional, ainda não é, mas era Portuário de Santos. E depois sim, passei por Português e tal, até que cheguei no Santos, né? E aí cheguei no Santos com a minha idade de 18 anos, né? No caso hoje seria sub-20, para nós era juniores, né? E aí foi onde começou a minha história no Santos. Né? Legal. E essa questão de você chegar no Santos com essa idade de 18 anos, tendo as suas passagens ali, você já tinha, né, iniciado a sua carreira mais jovem, mas muito diferente do que é o modelo de hoje, né, Axel? Hoje, ninguém, assim, chegar com 18 anos num clube da forma como você chegou é quase que impossível, né? É complicado. Eu cheguei para avaliação, né, para teste. Eu vinha jogando na Portuguesa, os campeonatos paulistas, o Santos já me conhecia, né, de jogar contra. Mas aí foi em 88 a Portuguesa pediu licença, não tinha. Eu ia para o Paraná, para o Atlético Paranaense, fazer uma avaliação lá que um amigo arrumou. Aí meu pai conversou com o seu Tite, que era um ponto esquerdo, antigo do Santos, tal, tinha amizade, falou, pô, meu filho está indo para o Paraná, será que não tinha como ele fazer uma avaliação que é mais perto de casa? Pô, ele arrumou. Aí fui lá, era o seu Ernesto Marques, que antes ele era treinador e nesse momento ele era coordenador. Aí cheguei lá para fazer a avaliação, o pessoal já me conhecia, e aí passei, fui aprovado, né? Então eu não cheguei com o empresário, não cheguei nada, eu cheguei com o meu pai através de um amigo que era o Tite, que ele conhecia, e foi dessa forma. Então hoje é muito diferente, porque hoje um atleta geralmente chega com o empresário, tem toda uma situação muito mais complicada para ter esse acesso. A coisa antes era um pouco mais simples, porém a exigência para ser aprovado na avaliação realmente dependia só de jogar bola. Vai a dica. Olha, esse é um spoiler aí. Não, porque realmente, né, no modelo de hoje, até numa entrevista que eu fiz com o Nilson que jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, então... Só nosso irmão. Isso, e ele comentou também que a forma como ele se tornou profissional foi, né, nos moldes assim. Ele falou, hoje um garoto de 18 anos que já não começou no sub-14, ele já não está conseguindo seu espaço mais. Está na desvantagem. Que coisa, né? Que coisa. E você tem, nessa idade, você tem muito talento, até porque tem uma idade aí que o jovem ainda não tem muita responsabilidade, aquela coisa mais lúdica, ele joga pelo prazer de jogar bola e tal. Ele não tem aquela responsabilidade, ele até pode poder falar, eu quero ser um jogador profissional,
Mas o comportamento dele ainda, dependendo da idade, não é esse, entendeu? Às vezes ele ainda come muito hambúrguer, muito lanche, muito TikTok, a noite toda. Ele não tem a disciplina ainda do atleta, entendeu? Mas ele deseja, ele quer. Então tem muita coisa para se desenvolver ainda, para ver se esse atleta vai ser um jogador profissional. A gente não está falando só do talento. Eu acho que hoje só o talento não vai te fazer um atleta profissional. Além do talento, hoje realmente você precisa de uma disciplina de um atleta, e é rigoroso, entendeu? Para você estar concentrado, foco. A gente fala, olha, o futebol se resolve, são detalhes. Perfeito. Então, quer dizer, tem coisas que você se perde por tantas coisas que é mais do que um detalhe, entendeu? Então, para você virar um atleta profissional de alto rendimento, alcançar grandes níveis, a exigência profissional é muito grande. Aí, vamos partir para frente um pouquinho, você jogando com a camisa do Santos Futebol Clube, o time da sua cidade, um time gigante que é o Santos, com toda essa história, e ali começa a sua carreira profissional mesmo. Como é que foi enfrentar esses primeiros momentos ali na Vila? E relata assim, né, como é que você foi se superando para ir avançando na tua carreira? Cara, aí já entra outros aspectos, né, que depois a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente entende. Aí já entra as questões dos aspectos psicológicos, né, emocional, mexe muito, né, você jovem, com 18 anos, e aí você já vai acompanhando, já está ali próximo. Então eu cheguei em 88 no sub-20, né, no caso era juniores, hoje sub-20, mas em 89 eu já estava no profissional, já tinha subido profissional, já fazia parte do elenco, onde tinha Sócrates, onde tinha Vladimir, onde tinha Serginho Chulapa, César Sampaio. Então quer dizer, já uns caras consagrados no futebol, eu subo nesse momento, né? Então o emocional realmente, as pernas tremem, aquele friozinho na barriga, tem que ir no banheiro algumas vezes antes de entrar em campo. Então toda essa sensação você sente. Então o atleta também é isso, ele precisa ser formado nesse aspecto psicológico, emocional, para ele poder suportar essa pressão. Então graças a Deus eu tive questões psicológicas, talvez pela estrutura familiar, pelo meu pai gostar muito de bola, estar sempre envolvido. E aí eu tenho que agradecer muito. Eu acho que às vezes é o que falta hoje. Eu tenho que agradecer muito essas pessoas que são o próprio Serginho Chulapa, Márcio Rossini, César Sampaio, Davi, que era um zagueiro também do Santos, que na época foram que me acolheram, falaram, vamos lá, garoto, pode chegar, pode fazer, que a gente vai te deixar à vontade aqui. E às vezes hoje você não encontra o jovem, às vezes ele tem mais dificuldade, não encontra essa parceria dos mais velhos. Então eu tive isso, então eu fui um cara muito abençoado nesse aspecto. Foi um privilégio para você? Demais, um privilégio muito grande, porque foi o meu começo, você ter esses caras te apoiando, te ensinando, falando em você. Outra diferença também, né? Nós tínhamos uma questão de hierarquia, um respeito muito grande pelo aquele atleta que já era mais experiente e tal. E hoje não, hoje você vê garotos de 15 anos, 17 anos, eles não têm esse respeito pelo atleta que é mais velho, não respeita essa hierarquia. E é um prejuízo para eles mesmo, porque é um conselho, uma fala de um atleta mais velho, vai te ajudar muito, vai no teu lado profissional, principalmente quem está no começo, vai fazer você errar menos. Então eu era um cara difícil, mas um cara de bom ouvido, de poder ouvir essas pessoas. Você mais ou menos aqui já foi meio que respondendo a minha próxima pergunta. Como é que você se considerava? Porque todo jovem, a gente sabe, quem já passou, foi jovem, independente de ser jogador de futebol, estou falando agora da juventude de um modo geral, é um momento que você está explodindo ali para tudo, conhecendo a vida, e realmente é natural que o jovem tenha um comportamento mais enérgico e etc. Né? Mas nessa fase, como é que você se considerava e como é que era a tua relação com o Serginho Chulapa? Porque a gente sabe, o Serginho, enquanto jogador, ele foi um cara que realmente, no bom sentido, ele era diferente. Ele aprontava, ele era um craque, mas ele tinha assim, aquele comportamento bastante fora do centro, né? E de repente, ele também foi um cara que te inspirou e que depois, numa posição de comando, o Serginho ele tem também toda uma responsabilidade na formação dos jogadores, né? Fala pra mim como é que foi viver com o Serginho Chulapa aí. Assim, cara, eu vivi uma época muito boa, cara. Sei, com 18 para 19 anos, na verdade aí já com 19. Cara, é uma história fantástica, porque eu era jovem, meu pai era corintiano, tá. e os jogos que eu ia ver era do Santos. Tá. Porque eu era de Santos e meu pai me levava para ver os jogos do Santos. Então eu ia de mão dada com meu pai, eu me lembro de ver os jogos do Santos, e esses caras jogando. Então daqui a pouco eu tô ali, eu falava assim, é o quintal da minha casa, perfeito. Tô jogando bola ali no quintal da minha casa e com esses caras.
Então assim, o meu respeito por eles ainda era maior ainda porque foram os caras que eu vi jogando. E aí daqui a pouco eu tô no meio deles ali, então quer dizer, eu nunca fui... E dá de cara com eles, de repente o cara que era teu ídolo, né? E de repente você dá de cara e vai jogar com ele, é um frio na barriga, é isso? Pra vocês entenderem, funciona assim, ó, na mesa de sinuca, se você tiver e eles chegarem, eu tinha que sair. Café eles não precisavam pegar, porque eles pegavam e falavam, garoto, vai lá pegar o café. E eu tinha que pegar água, fazia a gente passar por baixo da mesa, enfim. E mesmo com uma certa rebeldia minha, que eu sempre fui um cara muito difícil de aceitar esse tipo de situação, porque de natureza eu sempre fui um líder, então você tem que se submeter também à autoridade. A autoridade naquele momento era eles. Então com muita dificuldade, mas eu fazia, o César Sampaio também pegava bastante no pé, mas fazia e fazia até com certo respeito, entendendo essa posição, né? Então para mim foi um ganho, a emoção foi muito grande, a amizade, por exemplo, eu tenho com o Serginho até hoje. Então, por exemplo, a gente vê o tratamento, às vezes ele fala com uma pessoa, fala com outra, mas eu vejo o carinho que ele tem por mim até hoje, porque a gente vai lembrar o início de tudo e hoje amadurecemos, somos pais, somos avós, e aí toda a história a gente construiu, ele construiu a dele, eu construí a minha como atleta, e a gente se reencontra e a gente pode ter o prazer de poder falar assim, somos dois senhores agora com uma amizade muito grande. Então isso é muito bonito, é legal, assim como os outros também. Então, para as pessoas entenderem como era essa relação, mas as pernas tremiam, realmente, às vezes os caras queriam te dar cascudo, os caras eram terríveis. Eram terríveis. Só que eu também não era um cara, eu fui criado num bairro que os caras respeitam meu bairro. Você sabia lidar com isso? Com isso, mas sabia que era um tempo. Era meu tempo de estágiozinho que eu tinha que pegar e falar, não, hoje eu sou o calouro, mas tá tranquilo, eu vou passar bem como calouro. Eu vou virar veterano. Mas também. Depois a coisa vai virar um negócio. Mas então foi muito bacana, foi legal. Que legal. E aí no Santos, Axel, você aconteceu, né? Você se tornou uma referência no momento ali, cresceu, mostrou que era craque, mostrou que era bom de bola e chega o momento, né? Você ficou acho que 3 anos no Santos, foi aproximadamente isso? Eu fiquei de 88, né, e saí em 93. Tá. Desde a base, 4, 5 anos, né? E aí... Como foi essa vivência toda, assim, de uma forma resumida, né? Para o clube que te projetou, qual foi a tua felicidade ali, enfim, imagino que tenha sido uma honra para você vestir aquela camisa, né? Cara, eu costumo dizer assim, ó, a honra, né, sempre foi vestir a do Santos como a de qualquer outro, porque você tem que sempre respeitar a instituição. Então é uma honra sempre você estar vestindo uma camisa, alguém que apostou em você. O Santos é uma relação diferente, porque eu nasci em Santos, certo. Eu ia ver jogos do Santos. O que acontece? Existe uma relação emocional com o clube, existe uma identificação emocional, né? Registro da tua memória quando criança, tal, indo para o estádio, aí agora não, agora você está nesse clube. Então isso eu não votei em nenhum outro clube. Perfeito. Porque é uma memória da minha juventude, da minha infância, tal. Uma relação que vai além do futebol. Que é além do futebol. Tá. Então é importante as pessoas entenderem isso, respeitarem isso, e precisa compreensão para isso, né? Então o Santos nunca vai ser igual a qualquer outro clube para mim. Perfeito. Mas por causa disso, existe uma memória afetiva. Entendeu? Então é outra relação. E obviamente você estrear, você jogar no Santos, aí tem toda a história que você vai vir, o rei do futebol, o seu Pelé, daqui a pouco o meu treinador é o seu Pepe. Então quer dizer, um paizão também no futebol para mim, o seu Pepe, que foi quando realmente era o Raul Pratali, quando eu subi, mas depois foi o seu Pepe que apostou muito no meu futebol, que chamava a gente de miúdo, vamos lá miúdo, pode ir. Então você se sente, tem um conforto, você se sente a segurança, você pega e fala, cara, tem um cara aqui dentro que confia é como o meu pai lá fora, que está apostando em mim, que me dá segurança. E você vai criando essa relação, né? Então assim... E me diga então uma coisa, daquele menino que nasceu em Santos, pequenininho, que de repente joga no Santos. Aí vamos pensar no teu auge no Santos, quando você pisa naquele gramado da Vila Belmiro, um jogo, um clássico. Eu quero te levar para esse cenário, tá? E aí você tem o teu nome gritado por aquela massa, Axel, Axel, Axel. O que passa na tua cabeça e no teu coração? Não dá, né, Gil? Segura aí, não. Eu vou lembrar do meu pai, vou lembrar tanta coisa. Isso aqui eu acho que expressa mais do que palavras. Sensacional. Para a vida toda. Vou lembrar
tudo. Meu pai com o radinho, que eu vi o jogo, meus amigos no Alambrado, que era mais próximo do meu bairro. Então ninguém me chamava de Axel, meus amigos no Alambrado, Neguinho. Então são coisas afetivas, que você não vai encontrar. Eu não vou em nenhum outro estádio, alguém vai gritar, ô Neguinho e tal, que é o cara que foi criado comigo no meu bairro. É que nem eu falo, era o quintal da minha casa. Era o pessoal que convivia comigo, que sabe das minhas artes desde criança. Então tem toda essa história no Santos, né? A gente não estamos falando só o lado profissional, de entrar em campo e jogar. Existe toda uma história. E, por exemplo, existe um outro aspecto também, porque o atleta, né, que é de Santos, ele carrega uma fama, que ele é maconheiro, que ele só gosta de ficar em praia, existe esse que ele é preconceito vagabundo, lá? Existe. E isso às vezes quem faz é até o pessoal da cidade. E aí cria uma coisa que o cara é preguiçoso, e que jogador da cidade não vai virar. Eu não, eu sou um cara que eu nasci em Santos, fui criado em Santos, corri nas praias de Santos, nos campos de Santos, Cubatão, Baixada Santista, e virei no Santos. Eu sou original, eu sou verdadeiro. Eu sou prata da casa, eu sou ouro da casa, eu sou diamante da casa hoje, eu sou vovô, né? Que já foram os meninos da vila, eu sou vovô da vila agora também. Então a minha história é essa. Então ninguém vai ter uma história dessa, porque você tem que nascer no Santos, né? Viver no Santos e aquela coisa, e provavelmente eu vou morrer no Santos. Não, linda história, lindo relato, que sensacional. Então, assim, eu falo, tem que respeitar a história, porque eu nasci ali, eu me criei ali, eu consegui ser um atleta profissional ali, que era um tabu, porque existia um preconceito muito grande para isso, então eu superei todas essas coisas. Então, agradeço muito a Deus, a minha família, o meu pai, né, que me incentivou muito, e eu decidi jogar futebol aos 18 anos de idade. Olha. Até então, para mim, futebol era um lazer, era uma coisa. Eu jogava futebol de salão na Perdigão de Santos também. Eles me davam uma bolsa de estudo e trabalho. E eu tinha que decidir se eu iria para o campo ou para a fábrica. Ou para Perdigão trabalhar e jogar salão. Ah, tá. E aí eu conversei com meu pai perguntou, cara, era o sonho do meu pai jogar bola. Meu pai falou, faz o seguinte, aguenta mais esse ano, que eles estão te dando oportunidade, isso em 89. E se de repente eles realmente não cumpriram o que falou com você de profissionalizar, tal, essa coisa toda, aí você decide. Eu peguei e falei, não pai, eu vou decidir, eu vou pro campo e vamos. E aí deu certo. E foi a decisão certa. Foi a decisão certa, graças a Deus. Sensacional. Que papo espetacular aqui em São Caetano, meu Deus. E aí, Axel, vamos lá, né? Brincamos até, o Luciano falou que você teria muita história, realmente precisaríamos passar uma semana aqui no Anacleto Campanella, mas resumindo aí, vamos lá, né? Tem o São Paulo, né? Então, vou chegar nele agora, é aí que eu quero chegar, justamente. Você sai do Santos, no auge da sua carreira, e vai para o São Paulo, que é o rival, claro, sabemos disso, né? No momento era o São Paulo. O momento era o São Paulo, mundial. E o São Paulo no momento de plenitude, ali você vai para uma estrutura organizacional, uma estrutura de clube mesmo, muito superior ao Santos, né? E como é que foi essa chegada lá e você brilhou no São Paulo também? Relata pra gente como foi a convivência no São Paulo. Aí a gente entra em aspectos profissionais, 100% profissional. A minha saída do Santos causa problemas com a torcida, com a diretoria. No momento me proibiram até de treinar, mas a gente entende todos esses aspectos, não era uma coisa que dependia de mim. A minha questão era naquele momento renovar com o Santos, e não houve a possibilidade, e surgiu a negociação com o São Paulo, que já não fui eu que busquei a negociação, foi o próprio Santos com empresários na época, né, que fizeram isso e tomaram essa decisão. E para mim, eu não tinha outra opção, porque era uma renovação de contrato que não acontecia. Enfim, vou para o São Paulo. São Paulo no auge, bicampeão mundial. Então, profissionalmente, para mim, foi muito bom. E eu vivi um momento também na minha carreira muito bom. Porque o Sampaio já tinha saído do Santos, já tinha ido para o Palmeiras. Correto. E aí eu permaneço no Santos. E aí eles sabiam que podiam negociar o Sampaio, porque já tinha o Axel. Então, a verdade é essa. Mas precisa falar isso para o torcedor, para o aficionado. Correto. Então, eu permaneço, aí fico, e o Sampaio é negociado. Aí passam, se eu não me engano, 1 ou 2 anos. E vem a minha saída. E talvez não tinha um outro pronto para ocupar esse lugar. Como você ocupou quando o Sampaio saiu. Porque nós somos no Santos, pode falar o que for, mas nós somos escola de volante. Aí você vai pegar desde o Zito, Clodoaldo, Dema, e aí vem César Sampaio, Axel, e tantos outros aí na escola. Então nós somos uma escola também de volante.
bons, passaram pela seleção brasileira. Tá. Então aí eu vou para o São Paulo. E como se dá a negociação? O Santos está bem num momento difícil também, financeiro, alguma coisa assim. Então, na verdade, eu ajudo muito o Santos, porque eu sou um prata da casa e que naquele momento que o Santos está numa dificuldade também financeira, quando tem a minha negociação, o Santos recebe um valor em dinheiro e ainda recebe 3 jogadores na minha troca. Exato. Então favoreceu muito ao Santos aonde? Depois a gente chega nisso. Aí vou para São Paulo. Então na época veio Macedo, Dinho e Gilberto, goleiro. E depois ainda a negociação se abriu para vir o Jamel. Okay. Então essa é a minha negociação com o São Paulo. O quanto favoreceu o Santos, que pôde montar o seu elenco para essa temporada. Recebeu 3 ou 4 peças e dinheiro. E dinheiro ainda para ir. Aí eu vou para São Paulo. Então, quer dizer, não beneficiou de uma certa forma profissionalmente só a mim. Claro. Muito ao Santos também. Eu sei que para o torcedor é difícil isso, é difícil, mas essa é uma verdade. Sem dúvida. Que às vezes não se fala. Tá bom, chego no São Paulo então a nível profissional, encontro o seu Tele Santana, que aí é um divisor de águas para mim também, porque eu já tenho 24 anos quando eu chego em São Paulo em janeiro, né? Eu já chego em São Paulo de 94 em janeiro, já com 24 anos de idade, já tinha passado pela seleção, um jogador já experiente, tinha ido para lá, e ainda tenho muita coisa para aprender. Entendi. Então você chegar nessa idade, nesse estágio que eu cheguei, nesse nível que eu cheguei, e ter uma consciência de que você está chegando no São Paulo, num outro patamar, num nível profissional, pela estrutura, por ser o campeão hoje, bimundial, tal, essa coisa toda, trimundial hoje, pela estrutura do São Paulo, pela forma de gestão, que era uma coisa diferente do Santos, a cidade também muda. Para mim, profissionalmente, encontrando o seu Tele, eu cresci muito ainda profissionalmente, com uma consciência de que, mesmo já um jogador consagrado naquele momento, eu entendi que tinha coisas para mim aprender e me submeti a isso. Talvez hoje, esses atletas que têm hoje 19 anos, 20 anos, eles acham que já sabem tudo. E no São Paulo, como você vinha já relatando, você trabalhou com o professor Tele Santana. Esse era o cara mesmo? Esse era o professor? Era porque o nível de exigência do seu Tele era realmente de exigência. Você tinha que executar de eficiência, assim, tinha que ser muito eficaz. Nível de excelência, ele te exigia isso, ainda que você poderia não produzir essa excelência, mas é o que ele te exigia. E o interessante é isso, que não era só do garoto novo, eu já tinha 24 anos, ou do mais jovem ainda, era de todo o elenco, então saía desde o Cafu, Leonardo, Miller, Evaí, depois que foram, que a gente jogamos juntos, Valber, Júnior Baiano, a cobrança era para todos nós. Não era só para o mais jovem, era para todo o elenco, de que você tem que fazer o movimento correto, dominar, passar, cabecear. E ele dizia, pô, o cara que não sabe dominar, não sabe cabecear, não sabe passar, não pode jogar bola, porque são os fundamentos básicos do futebol, dominar e passar. Se você não souber fazer isso, você não pode. Então, a exigência dele, de você dominar bem a bola, pro lado correto, de fazer um bom passe, era muito grande. Por quê? Porque ele sabia que era daí que todo o contexto do futebol ia acontecer dentro de campo, toda a técnica, toda a tática, na verdade, que ia ser elaborada, a execução dependia de passar por essas coisas. Então, assim, o nível de exigência dele, de um profissional, eu digo assim, é tudo que um profissional precisa. De um outro profissional, como o Tele Santana, no caso, que era o nosso técnico, a nível de cobrança e exigência, que aí não vai te deixar numa zona de conforto. O atleta ele tem que ficar numa zona de desconforto para ele sempre procurar extrair dele o melhor. Então hoje, eu penso que tem essa dificuldade, né, de que o atleta ele não quer ouvir muito, ele vem com uma coisa, talvez por ele ver muitos jogos, ouvir muita coisa, uma coisa é ver, ouvir, é a parte teórica, mas eu quero ver na prática, no espaço curto, o cara te pegando se você vai fazer. Então às vezes porque você ouviu e você sabe, você não quer uma cobrança em cima de você que você pega e fala, eu já sei, não, tu sabe não, você já ouviu dizer como é que tem que fazer, mas a execução você não está fazendo como tem que ser feito. Então você tem que ouvir um cara te cobrando para você executar bem. Então o Tele era isso. E fora os conselhos de fora de campo, extra-campo também, que te orientava para a vida e tal. E aí vocês têm vários exemplos, mas o Tele, ele era o ponto de referência do São Paulo Futebol Clube. No São Paulo você levantou taças, campeão pelo São Paulo. Emocionante? Porque assim, profissionalmente no Santos você não ganhou, né? Não ganhou.
E aí no São Paulo é que aconteceu, o campeão foi no São Paulo. Foi o Paulista, bicampeão da Recopa, né? Perdemos a Libertadores, né? Fomos isso em 94, mas foi aí que Recopa. E aí foi onde comecei a ter os títulos, que o jogador, né, profissional, querendo ou não, ele joga para isso, né? Para as conquistas, para vencer. Então a gente pôde ter esse prazer também no São Paulo. Então por isso que eu digo, sou muito grato ao São Paulo, como ao Santos, mas o São Paulo também, por quê? Porque me proporcionou, eu já profissional, poder crescer mais ainda profissionalmente, desenvolver mais ainda. Então o ser humano precisa estar sempre desenvolvendo em todas as áreas, mas na minha área, que era ser um atleta profissional, então sou muito grato a isso. E no meu momento no São Paulo também, depois você vai fazer essa pergunta, foi no São Paulo também que, questão de lesão, o São Paulo também me atendeu de uma forma, então eu tenho um carinho, um amor, uma gratidão muito grande pelo São Paulo. Podemos falar da lesão já, né? Você passou esse problema. Eu achei que tinha sido no Sevilha, a lesão foi no São Paulo. A lesão foi no São Paulo pela Libertadores, onde eu estourei o tornozelo e ainda consegui jogar a Libertadores, afinal, um sacrifício muito grande. Todos dentro do São Paulo sabem o quão foi sacrificante para mim. Certo. E prejudicou, não é que prejudicou, eu não tinha outra opção. Eu tinha que fazer para mim continuar na carreira. Então eu tive uma lesão muito séria na Libertadores, voltei ainda dentro dela, só que isso me trouxe muito desgaste no tornozelo, onde tive lesão condral, estourei o ligamento, então tive problema já naquele momento de cartilagem, então artrose, né? Então foi difícil a minha recuperação. Moisés Coelho que me operou e ainda disse assim, que vai ser muito difícil você voltar, mas nós estamos à tua disposição. São Paulo me acolheu ali, então demorei 11 meses para poder voltar e ninguém tinha muita esperança, mas a fé em Deus ali, a oração, também todo o trabalho, né, fisioterapia, sou muito grato. Claro. Me possibilitou a minha volta, o meu retorno, e aí foi quando em 97, aí então eu saio a primeira vez, né, que cheguei no São Paulo, certo, eu saio pro ok. Entendi. Tá. E aí senti essa lesão. Mais à frente depois. Senti, voltei, operei, não foram 3 cirurgias no meu tornozelo. Caramba. Então foi um momento difícil. Entendi. Passagem pela seleção. Bom, antes da seleção brasileira, até a pergunta que eu ia te fazer aqui. Você é um cara vivido no futebol, hoje no momento como técnico, já tem aí a sua carreira iniciada como técnico há algum tempo. E agora a pergunta é sobre o ponto de vista mais de gestão, Axel. Depois a gente vou retomar aqui, é que eu não quero perder o momento aqui. Na época que você jogou no São Paulo Futebol Clube, uma referência, um clube modelo naquela época, campeão de tudo, campeão mundial, era um clube a ser seguido, a ser copiado pelos demais, né? E aí vamos imaginar, quase 30 anos depois, continua sendo um time gigante, indiscutível, não é essa a questão, porém administrativamente, porém a nível de gestão, o São Paulo veio sofrendo uma decadência ao longo desse tempo. Você que viveu ali e que vive do futebol, de uma forma também resumida, o que explica essa decadência? Quais seriam as razões ali? Assim, é difícil você comentar, né? Eu posso ter uma ideia, claro, talvez não seja correta. É a sua impressão mesmo, a minha impressão. A sua impressão. Porque o que acontece? Hoje eu não estou tão dentro do São Paulo, não estou tão inteirado das situações como acontecem. Então seria até um pré-julgamento meu em alguma coisa falar. Mas assim, o que eu vejo de fora, à distância, é que às vezes a gente fala muito na questão de gestão e tal. E eu entendo assim, que num lugar onde muita gente manda, pouca pessoa obedece. E na minha questão, quando eu vivi no São Paulo, existiam os presidentes, que era o Pimenta, depois Casal Del Rey, toda uma diretoria, uma gestão também que era muito boa, mas existia uma pessoa chamada Tele Santana, que não tinha nada que passasse, que acontecia no São Paulo, que não passasse por ele. Empresários querendo trazer jogador, não tinha que passar por Tele, qualquer negociação que o São Paulo ia fazer, tinha o palpite do Tele, qualquer mudança no CT, no Morumbi, no jardim, no estacionamento, se passava pelo Tele Santana. Então o grande gestor que eu vejo, na minha época que eu atuei no São Paulo, esse grande gestor foi o Tele Santana. Esse grande gestor foi o Tele Santana. Ele era além das quatro linhas. Foi essa pessoa. E eu acho que o São Paulo, durante todo esse período agora, com a ausência do Tele, eles não conseguiram encontrar uma pessoa para substituir o Tele, o professor Tele. Não só nas questões de campo, existem muitos treinadores bons, claro, mas eu penso que na questão de gestão, da forma como ele conduzia as coisas, fazia as coisas realmente andarem, não sair do eixo, eu acho que o São Paulo teve a dificuldade de encontrar. E eu tenho essa impressão porque ele já mudou tantas questões na gestão, tantas pessoas já entraram,
mas ainda não... Teve aquele momento muito bom com o Muricy também, né? Muricy. O Muricy era um sucessor do Tele. Foi tudo. Isso, ele foi um sucessor do Tele. Foi meu treinador. Então, vamos dizer assim, até o Muricy ainda teve essa raiz que estava vinda do Tele ali. E foi a pessoa que mais teve convívio e proximidade com o Tele, tanto de campo, como também nas questões de gestão da forma de como conduzir as coisas. Então você vai ver que... Depois disso... Não sei se... Conversa com o Muricy, traz ele de volta, que ele tá aí, o outro, não sei como é que faz, mas é a minha impressão que eu tenho, do que vi no momento que tive trabalhando ali. E hoje, à distância, eu vejo isso, porque a gente ouve situações no São Paulo que ocorrem hoje, a gente sabe toda a dificuldade, até mesmo do país, econômico, claro, enfim, lógico, essa coisa toda, mas coisas que no São Paulo, na minha época, nunca aconteceu. Então, por exemplo, no São Paulo eu nunca atrasou um salário, as coisas eram rigorosas, aquela coisa bem, sabe, a exigência que tinha bem do organizada atleta. mesmo. Exatamente. Então a gente sabe todas as dificuldades. Não estou lá dentro, mas a visão que eu tenho é essa. Eu penso que se tiver uma coisa mais próximo de uma gestão que houve Tele, Muricy, o São Paulo volta a brilhar. Legal. Bom, me diz uma coisa, você se tornou um ídolo, você inspirou certamente muitos garotos que vieram aí. Mas quem foi que te inspirou quando você era garoto? Quem o Axel queria ser? Cara, o meu maior inspirador eu sempre vou falar, meu pai. Tá, legal. Meu pai é um cara que jogava, era centroavante e tal, e em termos de futebol, tudo que a minha visão, né, que ele me passou, as experiências e tal, foi ele. Mas jogando bola na rua, velho. Quando eu jogava bola na rua, meus 10, 12 anos de idade, o nome que eu falava era Júnior. Flamengo, Seleção Brasileira. Eu gostava de ver esse time jogando, né? Fluminense também, Assis, Washington. Bacana. Aí os meninos da Vila me encantavam. Então eu gostava de ver jogando Rubens Feijão. Acho que ninguém fala muito, mas Rubens Feijão, Pita, Newton Batata, Serginho. Aí tem todos os volantes que eu falo pra você, né? Que jogava na época, né? Próprio César Sampaio, vem outros, né? Legal. Que são uma escola que me inspirava, a seleção de 82, então quer dizer, eu tinha 12 anos de idade, então eu vi a seleção de 82 jogando. Brilhando, então, né? Era esses caras da seleção de 82 que me inspiravam, eu tinha 12 anos de idade, eu vi esses caras jogando, né? Então isso foi minha inspiração de futebol, que eu tenho uma ideia, assim, pela minha idade de 12 anos, é a seleção de 82 que eu vi esses caras jogando, que era fantástico, né? Você vai ver Sócrates, Zico, você vibra esses caras jogando, então é isso aí. Legal. Bom, como ídolos você já citou quem foram os jogadores que te inspiraram e aqueles que você gostaria de ser, além do seu pai, é claro. E como técnico, quais são os técnicos ou qual o técnico que o Axel se inspira também? Cara, hoje eu sou um técnico de futebol, então eu tenho tudo aqui deles dentro de mim, né? Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Então sempre tem o Geninho, que foi um cara que também foi um treinador legal para mim, Antônio Lopes, Marinho Pérez, mas assim, eu vou citar dois assim que foram realmente na minha formação como atleta e hoje também como um técnico de futebol, é o seu Pepe, porque foi o início, aquele que apostou, que deu aquela confiança mesmo, e aí você tem o Tele Santana realmente a nível profissional, foi onde conseguiu já. Com 24 anos ele conseguiu ainda me evoluir mais ainda pela sua exigência, a forma de trabalhar, de conduzir, né, a cobrança dele. Então são esses dois assim que eu coloco em destaque. Perfeito. Muito bom. Qual a emoção de vestir a camisa da seleção brasileira? Como é que foi esse momento para você? É sonho, né? É você sonhar, realizar o teu sonho, o sonho daqueles que estão ao teu lado, a família, né? O atleta, né, que sonha um dia chegar, colocar. Então eu tive essa possibilidade de ser convocado para a seleção, ser titular, e aí ainda tem um bônus, porque o cara que eu via em 82 na seleção, Copa do Mundo, jogando e tal, daqui a pouco eu estou do lado dele jogando, que é o Júnior, então quer dizer, faltou o Zico ali também, mas um pouco, mas já era pedir muito, né? Mas então eu pude ter esse prazer de realizar dois sonhos ali, de estar vestindo a camisa da seleção, ser o titular, estar jogando, e do teu lado também tu saber que tem um ídolo, um cara que tu admirou quando tinha 12 anos de idade, agora eu estava ali acho que com 22, e daqui a pouco estou jogando com ele, o Júnior já estava acho que com 37 na época. Tava parando, né? Tava parando. Então assim, foi fantástico, é uma coisa que a gente guarda, tem essa lembrança, e a gente sabe que tem Copa do Mundo, eu não participei de uma Copa do Mundo, não tive tanta
como é que se diz assim? Uma longevidade maior, longevidade né? na seleção e tal, mas assim, só de você saber que são muitos atletas. Exato. E a qualidade elevada no Brasil e você poder estar disparadamente na seleção, a melhor seleção do mundo disparada, e você saber que você fez parte da melhor seleção do mundo, eu acho que vai ser difícil superarem isso, e você poder ter vestido aquela amarelinha, ouvir o hino, entrar em campo, jogar, isso não tem preço, irmão. Bacana. Gigantesco. Show de bola. Bom, agora vai chegando o momento do Axel aí. Teve as suas passagens, eu não vou poder nem cumpridar tanto essa conversa, porque nós iríamos longe, mas jogou na Espanha, né, no Sevilha, jogou no Japão, enfim, teve toda uma carreira brilhante, foram 20 anos aí. Paranaense, Paraná. Inúmeros aí, né? Nós vamos ter que dar uma resumida aqui, Axel. E aí chegou o momento que você para de jogar profissionalmente, começa a sua carreira como treinador. E eu sei que você foi treinador do Jabaquara, né? Sei no Jabaquara, 15, sub-15, 17, 20, profissional. Foi também na seleção brasileira, né? Sub-15, sub-17 fui auxiliar do Caio Zanardi. Legal. E do Cláudio Caçapa. No 15, Cláudio Caçapa, e no 17, Caio Zanardi. Foi uma experiência também profissional como técnico. Tá. Eu falo assim que foi uma coisa que eu evoluí assim uns 5 anos. Talvez se eu não tivesse ido lá, você estaria 5 anos atrasado nessa. Então foi muito bom para mim. Que legal, a bagagem foi valiosa pra caramba. Tá. E aí eu quero chegar já mais para os dias atuais, porque particularmente te contar o seguinte: meu clube do coração é Palmeiras, sou palmeirense e tal, né? Mas se teve um clube que me fez vestir uma segunda camisa, é exatamente esse que nós estamos aqui, ó, São Caetano, a minha cidade natal, Azulão, exatamente. E aí estamos aqui agora, você já esteve, né, no São Caetano meses atrás, deu uma saidinha e voltou agora, num momento em que o São Caetano precisa muito agora, né, tá numa fase aí, num momento delicado. Como é que está sendo essa sua passagem pelo São Caetano, como é que é treinar o Azulão? Cara, eu cheguei no São Caetano também como auxiliar, era o Max como auxiliar. Depois o Max saiu, eu assumi como técnico, fiz 2 Copas Paulista, 2, fomos muito bem. Na última agora, nós chegamos à semifinal e no final do ano decidiram pela minha saída, por algumas questões. Certo, claro, coisas do futebol normal. Tal. E agora eu retorno para uma correção, para tentar corrigir alguma coisa que não deu certo. É você pensar assim, o trem descarrilhou e eu tenho agora a função de tentar colocar esse trem no trilho de novo. E é algo muito difícil, faltavam 4 jogos, agora são 3. Mas nós estamos aqui, a gente aceitou o desafio, vou com todos os meus esforços, conhecimento, para que a gente possa livrar a equipe do rebaixamento, para que a gente possa aí começar um novo trabalho, já estamos começando, o objetivo é alcançar, tirar dessa situação para esse novo trabalho, para que a gente possa fazer uma nova gestão dentro do futebol e as coisas fluírem melhor, como vinham acontecendo, que a gente chegou a uma semifinal da Copa Paulista. E você como jogador, você tem uma conduta, como você disse, você sabia respeitar os espaços, mas você era um líder que também tinha ali a sua forma de, talvez, de reagir a um comando e etc. Hoje você está do lado oposto, onde é você que comanda e aí você lida com o inverso. Como que é lidar com esse inverso hoje? No momento de uma juventude bem diferente da criação, né, que você teve. Tudo a gente fala é o seguinte, é entendimento, né? A gente, quando atleta, a gente pensava, raciocinava e executava. Tá. Não precisava... É fácil, você raciocinou, tal, pensou, executa. Agora não, agora você pensa, você elabora, você articula as coisas e alguém precisa executar para você. Então você precisa fazer essa pessoa entender o que está na tua cabeça para ele poder executar. Então a diferença do atleta para o técnico é mudar a chavinha para isso. Por isso que eu comecei no sub-15, sub-17, 20, para mim entender como seria agora, como que eu faria para as pessoas entenderem o que está na minha cabeça. É difícil. Então, a gente pensa uma coisa, a gente pensa que a pessoa entendeu. Aí tu tem um feedback para que fala, pô, não entendeu nada. Então eu tinha que descobrir meios, formas, maneiras de uma metodologia de trabalho para poder passar tudo que está na cabeça de um técnico para um atleta. Então, isso foi o difícil, né? Isso foi o difícil. Então, hoje a gente entende isso, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, são gerações diferentes também, a forma de jogar é diferente, o raciocínio é diferente. Então eu tenho que entender tudo isso e arrumar uma metodologia de trabalho onde eu possa passar e eles entenderem. E tem dado certo.
Chegando aqui tem dado certo, nos clubes onde eu passei, a gente tem feito trabalhos. É difícil eu ficar pouco tempo num clube, geralmente eu fico aí 1 ano e meio, 2 anos e meio. Então é porque as coisas vão funcionando em termos de trabalho. E precisam de um tempo para elas amadurecerem. Exatamente. Também, né? Estou mais maduro agora na questão minha como técnico, estou mais maduro pelos clubes que passei. Então comecei no Jabaquara, seleção brasileira, base, consegui chegar no Taboão, tivemos acesso da B para A3, fizemos uma Copa Paulista também, onde ficamos na 5ª colocação do Taboão, depois saio, vou para Guarulhos, volto. E aí vou para a Portuguesa Santista, faço A2, a gente vai amadurecendo dentro da profissão, mas chego no São Caetano. E realmente é onde eu agradeço muito, porque o São Caetano, dentro da minha história como técnico, é o time que mais me projetou profissionalmente. Os desafios aqui foram muito maiores, difíceis, questões de gestões também, a gente passamos por isso. E estou num momento difícil com o São Caetano também, que para mim profissionalmente também é muito bom para que eu possa... É um desafio muito grande, desafio maior. Mas digo assim, que eu estou naquela sede, naquela gana de como eu sei jogar futebol, que quero vencer na carreira, quero vencer como técnico, quero alcançar os maiores níveis, como eu cheguei na seleção, quero também como treinador. E o São Caetano está me proporcionando isso hoje, mesmo num momento difícil de adversidade. Então eu penso que é superando essas dificuldades que eu vou conseguir chegar lá. E o Axel quer ser treinador por mais tempo? Almeja isso? Almeja? Pelo menos até 65 anos de idade nós estamos aí na pegada. Legal, legal. Quando tiver essa disposição, essa vida, porque o futebol é vida, você tem que vibrar, você tem que sentir, e é o que eu tento passar para os meus atletas. Se tiver morno, não funciona, tem que estar quente, fervendo. É o sangue nos olhos, mesmo. Tem que estar aqui, senão não vai. Você é assim na sua vida, Axel? Eu sou assim, eu sou intenso na minha vida, eu sou um cara tranquilo sem fazer nada. Quando eu estou dormindo eu sou tranquilo, quando eu acabo de comer eu fico tranquilo, mas depois em todas as minhas ações na vida tal, eu sou um cara intenso, eu sou um cara que se eu focar numa coisa, eu tenho que terminar, eu tenho que fazer, esse é meu perfil. Às vezes, se você não me vê falando, fica preocupado. Alguma coisa eu estou pensando e vou colocar em prática, vou procurar fazer, eu sou esse cara. Bacana. Como agora um sancaetanense aqui, né, que viu esse clube atingir o seu ápice, vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, campeão paulista, linda, uma história linda de um clube que, claro, a gente sabe é pequeno, mas como diz o hino de São Caetano, é São Caetano pequeno gigante, essa é a frase do hino de São Caetano, então o clube é uma expressão também do clube, né, um pequeno gigante que é o São Caetano. Um trabalho continuado e, obviamente, com mais peças, tendo uma estruturação. São Caetano consegue dar uma engrenada novamente, Axel? Sem dúvida, nós vínhamos numa crescente e tal, as coisas do futebol mudou um pouquinho e a gente sempre tenta mudar para que melhore, às vezes não melhora, foi o que aconteceu. Nós retornamos agora num momento difícil, bem difícil, e vamos procurar tirar o São Caetano dessa situação, para que a gente possa, assim, ter oportunidade realmente de poder fazer um trabalho, dar continuidade no trabalho que a gente vinha fazendo, que foi numa crescente. E que a gente possa realmente colocar o São Caetano realmente nas melhores competições do Brasil, e até mesmo, porque não, as internacionais de novo. Por que não? Tem aí alguns atalhos, né? Copa do Brasil, né? Campeão, exatamente. Copa do Brasil, isso. Libertadores. Então há um caminho para percorrer. Eu sei que é difícil você falar sobre isso, mas se eu não pensar isso, eu seria medíocre. Perfeito. Então o pensamento é esse, mesmo no momento difícil, de dificuldade, que você está focado para sair dele, você tem que entender que existem coisas maiores para nós alcançar. Então o pensamento é esse, é o todo. Só que focado hoje, para o próximo compromisso que a gente tem, entrar em campo, vencer, para que a gente possa tirar o São Caetano dessa situação. Bom, estamos entrando aqui na reta final da nossa entrevista, maravilhosa entrevista com o Axel. Então, um bate-bola meio rápido aqui. Melhor momento da carreira? Acho que é Libertadores. 80 mil, estádio cheio, final, velho. Acho que isso aí para mim é impactante. Tem a seleção brasileira também, que é aquela emoção de você ir, mas então eu fico com essas duas. Melhor estádio que você jogou? Melhor estádio, cara? Cara, Vila Belmiro, velho. Vila Belmiro para mim, porque o espaço era, entendeu? Era uma coisa que marcou. Marcava. Quando chegava ali, o sapão da Vila Belmiro, o seu Pepe falava muito isso, entendeu? Nosso sapão quando chegava ali para mim, então. Agora, tem uma emoção muito grande também, que é você jogar no Bombonera, né? Muita gente, muito bem. Boca Juniors também. Mas para mim é a Vila. Seu gol marcante? Cara, eu tenho um gol pelo São Paulo contra o Grêmio. Não sei, depois caça aí, foi num brasileiro, né? E eu fiz um gol de meia.
recebi a bola próximo da área, fui de break, dei uma cana, bati, foi um belo gol contra o Grêmio, no Campeonato Brasileiro. Qual o adversário mais chato de enfrentar? Não time, mas jogador. Você fala, pô, tem que enfrentar esse cara de novo, que era casca de ferida pra você. Caramba, eu acho que teve muitos, né? Teve muitos, imagina, né? Denner, Difícil citar um só. Denner é um cara que... Quem? Denner. Era um cara que realmente, esse cara, Era Djalminha chato. era outro. Aí você tem Marcelinho Carioca, também era chato e tal. Mas eu vou falar um porque eu tive problema com ele, que foi o Palinha. Então o Palinha foi um cara que eu tive problema com ele, fomos expulsos juntos e tal. E depois fomos parceiros juntos no São Paulo. E se tornou meu maior amigo e tal. E ele pegava e falava assim, agora eu quero ver tu dar porrada nos caras, porque ele me dava porrada. Então, ó, Palinha, te amo, irmão. Legal. Axel, para encerrar a última aqui, se Papai do Céu te permitisse escolher um jogo, falasse, Axel, escolhe o jogo que você quiser da sua carreira, que eu vou voltar o tempo e permitir que você viva as mesmas emoções que você viveu naquele dia. Que jogo você gostaria de reviver? Decisão, né? Libertadores? E que mudasse o resultado, né? A gente campeão. Aí eu... Essa é. Marcou. Seria. Legal. Pessoal, eu quero agradecer muito ao Axel, agradecer meu parceirão também, o Gilmar, que tentando. A chuva vem vindo, estamos em São Caetano, vai chover já. Agradecer o Gilmar, nosso ex-goleiro do Palmeiras, também um grande amigão que está com a gente aqui. Axel, uma figura incrível, uma honra te conhecer pessoalmente. Te desejo sucesso na carreira e te desejo sucesso no meu São Caetano também aqui, que traga muito sucesso e muitas bênçãos aí na sua vida, que seja muito crescente a sua trajetória agora como treinador aí. Vamos lá. Só tenho a agradecer. Valeu. Obrigado mesmo. Deus abençoe a todos aí. Vamos pra cima, as mãos. Fechou, valeu.